A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um episódio do programa História e Geografia Bíblica. Hoje vamos falar da carta de Paulo aos Filipenses. Vou fazer uma introdução aqui, uma breve introdução, falando que Filipos era uma cidade já no continente europeu. O apóstolo Paulo, na segunda viagem, entrou nessa cidade e ali ele fundou, podemos dizer que ele fundou a primeira igreja, o primeiro povo a se reunir no continente europeu. E por isso uma igreja praticamente toda gentílica. E agora, 10 anos depois, isso foi mais ou menos no ano 50, 52, por ali, na segunda viagem de Paulo. E agora, 10 anos depois, aproximadamente, o apóstolo Paulo, preso lá em Roma, ele escreve essa carta, aos Filipenses. E é isso que nós vamos tratar aqui. Estou aqui à mesa com o pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor aos irmãos. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor a todos que nos assistem. Vamos ler um texto que está em Filipenses, capítulo 4, verso 13. Filipenses 4, 13, que diz assim: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que interessante, né? O apóstolo Paulo, preso, escreve, e contando que essa prisão é aquela primeira prisão, a prisão domiciliar, Ele tinha pedido a um das autoridades locais e essa autoridade local possibilitou ele de poder ter essa prisão domiciliar no local que ele havia alugado. Então ali ele recebia os convidados, Timóteo e tantos outros que iam ali visitá-lo nessa prisão. E por isso que ele escreve várias cartas nessa prisão, e uma dessas foi carta aos Filipenses, mas não deixava de ser uma prisão. E ele, numa prisão, escreve: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ele evidencia isso, que o Senhor, ele mesmo preso, podia todas as coisas, Conseguiu algumas liberdades ali, conseguia realizar tudo o que era necessário para a obra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavra do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, preso na prisão em Roma, uma prisão domiciliar. Vou passar a palavra aqui ao professor Vinícius para dar continuidade a esse episódio. Amém. Achamos curioso que na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo vai endereçar o conteúdo doutrinário, e aliás, vamos até relembrar aqui, Porque essa igreja que tinha maciçamente uma presença de gentios, Vamos lembrar de Lídia, vendedora de púrpura, vamos lembrar do carcereiro e a sua família que se convertem ao Senhor, à fé em Jesus Cristo. Portanto, sem aquela influência do judaísmo, que já é percebido em tantos outros lugares. Não havia sinagoga em Filipos, então Paulo vai procurar um lugar para orar. Então, essa igreja, ela não tinha todas as referências do Deus no Velho Testamento como outras igrejas tinham. E isso para nós é muito importante, porque eles precisavam de uma carga doutrinária que trouxesse para eles uma grande ênfase do poder de Deus na vida deles. E isso nós vamos encontrar principalmente algumas expressões se referindo à obra do Espírito. Ou seja, é o Senhor quem faz todas as coisas. Alguns se levantam? Sim,
Lutas existem? Sim, mas em tudo isso é necessário perseverar. Foi isso que nós trabalhamos no episódio anterior. Agora, para nós entrarmos aqui, Paulo endereça essa carta doutrinária à igreja de Filipos e faz questão de mencionar a responsabilidade daqueles que foram instituídos pelo Senhor com a responsabilidade sobre o rebanho. Então ele vai falar dos bispos, vai falar dos diáconos. Então, lembrando aqui, vemos o nome bispos nessa carta, está no verso primeiro, né? No primeiro capítulo da carta. Por que a figura dos bispos? Né? Vamos relembrar, rememorar um assunto muito trazido nos seminários da Igreja Cristã Maranata, de que todos os ministros que tinham sua região, sua localização no maior domínio latino, como a língua latina, que era a utilizada majoritariamente no Império Romano, Paulo se endereçava aos ministros chamando-os de bispos. Outrora, quando ele se referia aos ministros que estavam em locais principalmente numa influência mais grega, ele vai usar o nome presbíteros. E por outro lado, nós temos aos locais, as igrejas que estavam na região, principalmente de hebreus, ele vai usar o nome anciãos. Mas essas três nomenclaturas possuem o mesmo grupo, são os ministros do Senhor, aquilo que nós convencionalmente chamamos pastores. Mas então, historicamente, existe uma divergência de dizer que bispos são aqueles que cuidam de uma região maior, um grupo de igrejas, mas trazendo aqui para a localização histórica e geográfica de quando essas cartas foram escritas, possuem a mesma função. Bispos, presbíteros e anciãos. O que muda? A região geográfica, né? Como nós falamos aqui. Então isso é importante. Mas Paulo está colocando a responsabilidade em levar a perseverança sobre os bispos, sobre os diáconos, porque possuem responsabilidade sobre o rebanho. Aliás, uma responsabilidade que ele não deixou de ter, né? Porque o próprio apóstolo, já agora no verso 13, diz que ele perseverou e testemunhou dessa fé diante da guarda pretoriana. Quer dizer, uma guarda temida, porque eles funcionavam como um grupo de elite que cuidavam da guarda, da segurança do imperador, do palácio, da família do imperador. Eram homens de confiança e com pelotões que poderiam ter aí de 500 a até 1.000 soldados, né? Cada grupo desses. Então era uma guarda de alta confiança do império, do imperador. E Paulo, naquele momento de prisão, testemunhou. Aliás, ele vai dizer o seguinte no verso 14: muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Quer dizer, no meio da prisão, Paulo, ele olhou a oportunidade que o Senhor deu para que ele pudesse testemunhar diante até de um grupo temido, que era a guarda pretoriana. Então, quer dizer, ele mesmo viveu aquilo que ele estava ensinando, a perseverança na obra do Espírito. Glória a Deus. É só interessante frisar aqui que nessa carta aos Filipenses e a cidade de Filipos em si, a igreja na cidade de Filipos, é interessante que aqui aparece um personagem que nós vamos falar muito no próximo episódio, que é Timóteo. Timóteo, ele se converteu na primeira viagem, aquela viagem curta, isso nós vamos falar mais no próximo episódio, e já na segunda viagem ele vai com Paulo até Filipos. E agora, 10 anos depois, o apóstolo Paulo diz aqui no verso 19, no 2,19, diz assim: e espero no Senhor Jesus Cristo que em breve vos mandarei Timóteo, para que
também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Então, ele já na sua carta, ele diz assim, Timóteo vai aí, dizendo alguém enviado por ele, que tinha ali da parte de Paulo, um homem fiel, né, companheiro, com autoridade, que daria ali uma boa palavra aos filipenses. Então, o cuidado de Paulo aos filipenses, ele na carta, ele demonstra isso. Pastor Antônio Carlos. Amém. A paz do Senhor a todos. No episódio passado, nós falamos uma parte sobre a carta aos filipenses. Hoje estamos fazendo um complemento. Exato. Não é? E no capítulo 1, vou citar alguns pontos que acho importantes, já que esse é o segundo e último episódio, algumas partes que eu acho importantes. No capítulo 1, Paulo fala, já citado aqui pelo professor Vinícius, que o evangelho foi conhecido de toda a guarda pretoriana ou do palácio. Ele estava preso, mas a palavra não estava presa. Isso que ele quis dizer. E disse mais, que isso serviria de exemplo para os filipenses, ou para todos, que já que ele, preso, anunciava o nome do Senhor, eles também poderiam fazer, e que isso serviria até de incentivo para eles. Observando que, então, até no palácio havia conversões. Então, o Senhor usou poderosamente a vida de Paulo. E depois Paulo disse mais, que existem alguns que pregam o nome do Senhor por contenda, mas que ele também não estava preocupado com isso, porque o importante para ele era que o nome do Senhor fosse anunciado. Em seguida, nesse contexto, ele fala da ressurreição do Senhor Jesus e fala disso como um mistério que ele conhece muito bem, que ele conhecia muito bem e que dava todas as forças a ele, a tal ponto de entender que tudo que ele tinha, toda a grandeza que ele tinha, cidadão romano, falava várias línguas, fariseu, doutor da lei, ele reputou como nada pelo conhecimento das revelações que o Senhor Jesus fez na vida dele. E ele diz que a partir daí, o viver para ele era Cristo. E que morrer, ele não tinha nenhum temor, porque morrer para ele era lucro. E ele chegou a dizer que ele tinha o desejo de partir e ir para Cristo. Então, interessante, né? Ele falou mais, o que é incomparavelmente melhor do que ficar. Então, a gente aproveita esses detalhes, né? Então, quando um crente em Jesus morre, ele vai para Cristo direto. Tem vários segredos, né? O corpo fica, a alma vai para os braços do Senhor. Tem muitos detalhes nisso, tal, até complexidades, mas Paulo fala claramente isso. Mas ele diz que se ele ficar na carne, será útil para os servos de Deus que estão aqui, então ele preferiria ficar na carne para poder ser útil aos irmãos. Então, e disse mais que não importava se alguém estava pregando a Cristo até por contenda. O importante é que Jesus estava sendo anunciado e que ele era parte, o motivo porque as pessoas assim faziam, anunciando o nome do Senhor. No capítulo 2, Paulo fala também da supremacia do Senhor Jesus. Ele começa dizendo que é importante que os irmãos vivam em comunhão e em harmonia. Parece que houve até alguma coisa ali entre duas irmãs, que ele faz uma recomendação, tal,
E em seguida, ele lembra da nossa humildade, dizendo que lembrasse da pessoa do Senhor Jesus, que sendo o Deus eterno, ele se fez homem, foi submisso ao Pai até a morte e morte de cruz. Mas que ele, vencendo a morte, ele se tornou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, superior a todas as autoridades, simplificando, que existem na terra e também no céu. Então, ele é superior a tudo, mas ele foi submisso ao Pai. E disse mais, vê se acha o texto aqui, não é? Pelo que estou falando nós estamos na carta aos Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então todo joelho vai se dobrar perante o Rei dos Reis. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele fala a respeito disso, falando da necessidade dos servos viverem em comunhão em harmonia. Mas ainda, estou citando alguns tópicos, capítulo 3, ele recomenda que a igreja se guarde daqueles que fazem oposição ao Evangelho. Não é? Fala, ele chega a chamar de cães, ou seja, aquelas pessoas que falam o que não deve falar, contra o Evangelho. Guardai-vos dos maus obreiros e da circuncisão. Interessante que em Filipos não tinha sinagoga. Então ele está dizendo aqui que tinha judeus que pregavam diferente, não é? E ele diz que a circuncisão somos nós, que somos convertidos a Cristo, não a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração, quando nós nos convertemos ao Senhor e confiamos no Senhor. E ele diz mais uma vez, que todos os ganhos que ele teve foi como perda. Fala também da dinâmica da salvação. Ele diz que ele luta para alcançar o alvo. O alvo é a eternidade, é a ressurreição dentre os mortos. E que ele chega a dizer assim, não julgo que tenha alcançado. O que ele quis dizer com isso? O apóstolo Paulo, arrebatado ao terceiro céu, falou com o Senhor Jesus, cheio das revelações, mas ele disse que ele prosseguia para o alvo. Ele estava querendo dizer que a salvação é um processo onde você nunca desiste, você é sempre firme, sempre caminhando na presença do Senhor. Ele diz que segue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, a eternidade. E ainda, aqui eu já entrei no capítulo 3, claro que todos aqui poderão fazer menções, eu estou fazendo algumas menções, aproveitando o último capítulo, o último episódio, não é? Aqui ele fala que que há alguns que são inimigos da cruz, inimigos do Evangelho, cujo fim é a perdição. E acrescenta dizendo um texto notável, que está em 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de uma cidadania celestial. Vou fazer uma remissão lá ao Velho Testamento, uma menção ao Velho Testamento. Davi conquista Jerusalém e Jerusalém passa a se chamar a cidade de Davi. Mas a cidade de Davi era Belém. Ele nasceu em Belém.
Aí o Salmo 87 fala coisas grandiosas a respeito deste lugar profético, né? Deste lugar profético que corresponde a Jerusalém Celestial, a nossa cidade que está no céu. Então, o Senhor quis mostrar que Davi tinha, ele como homem, nasceu em Belém, mas Jerusalém significava cidadania celestial. Nós, como nos convertemos ao Senhor Jesus, adquirimos também uma cidadania celestial. Podemos ter nascido em qualquer lugar na terra, mas temos separada uma cidade que está nos céus, temos uma cidadania celestial. Por final, vou fechar. O capítulo 4 fala várias coisas, acho até que haverá complementos aqui, mas ele fala da contribuição dos filipenses, já até mencionado, em seu favor. Eles tomaram parte da aflição de Paulo. Paulo tinha profissão, mas estava muito envolvido com o evangelho, a preocupação da igreja, não é? Então eles mandaram alguns donativos e Paulo diz que ele não está procurando dádiva, mas que ele achou muito bom que fizesse isso, porque isso é fruto para eles, para a vida eterna. Então, quem faz isso em nome do Senhor, em determinado lugar, que não é aqui na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que assim como nós abundamos em fé, em ciência, em conhecimento, nós também devemos aprofundar e abundar nesta graça, que é o participar das aflições dos outros e também das contribuições para aqueles que precisam. Ele diz que não procura dádivas, mas o fruto que abunde para a vossa conta. E o que recebi da vossa parte chegou a mim como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Voltando ao verso que eu citei, abundeis também nesta graça, ele está dizendo também que é um meio de graça. Porque nós recebemos bênçãos orando, jejuando, e na nossa generosidade, em nome do Senhor, também é um meio de graça, um meio de receber as nossas bênçãos. Então vou passar a palavra, após esses comentários pequenos que fiz, passar a palavra aqui ao pastor Ian. Já estamos encerrando. Pastor Vinícius, algum complemento? Fica a recomendação principal do apóstolo Paulo, que fecha bem essa carta, não é? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração, com súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então segue-se a bênção apostólica, não é? De Paulo à igreja aos Filipenses. Glória a Deus. E eu só queria evidenciar aqui algo que uma igreja totalmente gentílica, que aprendeu o evangelho sem nenhuma contaminação, né? Não veio leis, não tinha... Tanto é que Paulo cita superficialmente aqui sobre isso, e uma igreja extremamente solidária. É isso que o pastor Antônio Carlos acabou de falar. Aqui no 4,15 diz assim: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então, uma igreja que aprendeu o Evangelho de Cristo como ele é, né? De amar, de ser solidária, de ver a necessidade daqueles que servem, né? Paulo não pediu isso, não queria isso, mas ele exaltou que eles, sem pedir, eles se prontificaram e ofereceram e mandaram. Não perguntar assim, Paulo, tu queres? Não, eles enviaram para ele. Pastor Ian, aqui o professor Vinícius falou que essa igreja gentílica é uma igreja assim muito tipo dos nossos. Claro, todas elas são, mas
ela fala muito ao nosso coração, que também viemos como gentios à presença do Senhor. Tem outro verso notável aqui, no capítulo 4, verso 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha só. Glória a Deus. Então, uma igreja completa, vivendo o primeiro amor, vivendo a bênção do Espírito Santo. Ficamos por aqui hoje. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor aos irmãos. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos.